Graça e paz, amados. Convido a ficar de pé e vamos assim orar ao nosso Deus. Vamos estar fazendo uma oração de gratidão neste momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Agradecemos também por estarmos na tua casa, para juntos, ó Deus, prestarmos o nosso culto ao Senhor. Nós, ó Deus, queremos te pedir perdão por os nossos pecados. Também, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que receba, ó Deus, o nosso culto como um sacrifício agradável, o qual, ó Deus, prestaremos nessa noite a ti, Pai. É no nome de Jesus que nós queremos pedir ao Senhor por cada um dos irmãos que entraram, ó Deus, nesta casa, como aqueles também, ó Deus, os nossos amigos e convidados que estão conosco nessa noite, Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, a abençoar-nos nessa noite, que possamos, ó Deus, sentirmos a tua presença no nosso meio, Pai. É no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 100. Salmo 100. Salmo de ações de graça. Eu estarei lendo e a igreja irá acompanhar. Nos diz assim: aclamem ao Senhor todos os moradores da terra. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus pátrios com cânticos de louvor. Dai-lhe graça e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amém? Nesse instante nós vamos estar assim, entoando louvores ao nosso Deus. Que de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador assim me resgatou. Mas eu sei quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, verbo seu, consolador real. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se mal áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei quem tenho crido,
estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegarão a avistar, nem Adão chegou ao vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te pode encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos luz sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada brinda ao céu. Nós queremos saudar os irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu sempre digo que é um motivo de grande alegria para a gente estarmos aqui reunidos para engrandecer, louvar e entregar nossas vidas no altar, aqui nesse templo, amém? Então gostaria que os irmãos ficassem de pé e vamos aproveitar esse momento de nossa vida como se fosse o último, que como diz a própria palavra, a gente não sabe o dia de amanhã, nem o que vai acontecer daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, mas nesse momento a gente tem a oportunidade de estar diante do Senhor e assim entregar nossas vidas a Ele. Te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história, fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo não, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus
pertenço, Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história. Fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. É tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Glória a Deus. Quero a igreja cantando, viu? Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que eu mais quero ter, da tua presença. É o meu maior prazer, te quero, Deus. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. Quando me desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei, Senhor, todo o coração, mais do que o ouro e a prata. Tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. É por isso que eu te louvo, Senhor. Eu te louvarei de todo o coração,
mata. Presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar. Mas continue cantando conosco. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. As lutas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença. Feliz, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama, me ama. As outras grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre,
meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Que bom colocarmos Jesus como a nossa única esperança, o nosso Mestre. Irmãos, mais uma vez nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Coríntios. Nós vamos estar lendo Coríntios 9, do 6 ao 10. A letrinha está tão pequena aqui que eu estou com dificuldade de enxergar, mas eu acho que é ao 10. Irmãos, nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes. Temos uma irmã, eu creio que ela quer falar. Fique à vontade, irmã. É 2 Coríntios 9, a partir do 6. Eu queria pedir para que a igreja ficasse de pé e desejando assim as boas-vindas àqueles que nos visitam. Essa semana eu liguei por algumas vezes para a nossa irmã Mocinha, que está conosco nessa noite. Porém, ela não atendeu. Nós queríamos fazer uma visita à irmã, mas não foi possível. Todos encontraram? Amém? Como a minha versão é bem diferente das dos irmãos, eu estarei lendo. Nos diz assim: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênção, para que em todo o tempo vocês tenham tudo que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros, como dizem as Escrituras. Compartilhar generosamente com os necessitados, seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, ele proverá e multiplicará sua semente e produzirá, por meio de vocês, muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Amém? Irmãos, nesse instante nós vamos estar assim, colocando no altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E queremos dizer aos nossos visitantes que essa é uma prática da Igreja do Senhor. Amém? Mas não sintam-se constrangidos. Tenho e sou, vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa, mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me cobres com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Meu bem-querer, meu mestre, tudo que tenho e sou, vem de tuas mãos, Senhor, que se estende e me abençoa,
mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me cobres com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me dás a tua vitória. Pois estou bem certo que nada, nem a morte, nem a vida vai me tirar de ti, de tuas bênçãos e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me cobres com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Glória a Deus. Eu convido a nossa irmã Valcléria, que nesse momento estará agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas e também orando pelo mensageiro, né, pelo pastor Paulinho. Graça e paz, irmãos. Amém. Oremos com alegria. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nessa hora, com essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar aqui nessa noite, ó Deus, para depositar em teu altar, Senhor, as nossas vidas, o nosso coração, Senhor, as nossas ações, ó Deus, para depositar em teu altar também o físico, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, nos conscientizar, ó Pai, que o que aqui é depositado diante do Senhor, ó Deus, nós te pedimos sabedoria na administração, ó Deus, de tudo que aqui for levantado, ó Pai, que nós possamos, ó Deus, estar sendo servos fiéis, ó Deus, a Ti, ó Pai, porque o Senhor, meu Deus, nos dá tudo o que precisamos, ó Deus, sem nem ao menos merecer, meu Pai. O Senhor se entregou 100%, ó Deus, naquela cruz e nos ama, meu Deus, com amor vertical, ó Deus. No nome de Jesus, ó Pai, que os que assim puderam contribuir nessa noite, que o Senhor possa assim estar lhes restaurando, lhes ajudando. Ó Pai, os que assim não puderam, ó Deus, eu peço, ó Deus, que o Senhor possa também estar assim, meu Deus, ajudando a continuar, meu Deus, a te ofertar, ó Deus, nessa obra que não é de homens, ó Deus, é uma obra que é tua, ó Deus, e que há necessidade de continuar, ó Pai. Que nós não sejamos rasos, ó Deus, mas que o mais profundo do nosso coração, meu Deus, das nossas ofertas, venha do que o Senhor já dispensou, pelo que o Senhor é, Pai. No nome de Jesus, nós te agradecemos e te pedimos, multiplica, Senhor. Aqui, meu Deus, se há necessidade financeira, que o Senhor possa assim estar trabalhando. Se há necessidade de cura física, ó Pai, de cura espiritual, Senhor, de falta de perdão, ó Pai, seja o que for, meu Pai, no nome de Jesus, que nessa noite nós possamos assim estar curados, ó Pai, com a tua santa presença, meu Deus, no nome de Jesus. Deus eterno, nós colocamos diante do teu altar a vida do pregador, nosso pastor Paulino, ó Pai, que ele possa estar dispensando ao coração da tua igreja nessa noite, ó Deus, coisas reveladas por ti, coisas que vêm do teu Santo Espírito, ó Deus. Fala com ele, fala conosco, ó Pai, nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, que possamos reconhecer que sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito, ó Deus, nós nada somos, nós nada podemos fazer. Abençoa o teu servo, abençoa a tua igreja, no nome de Jesus, nós assim te pedimos, te oramos e te louvamos nessa noite com alegria, Deus. Amém, Senhor. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. É motivo de alegria estarmos mais uma vez reunidos
para adorarmos o Senhor, para meditarmos na sua palavra. Nós estaremos lendo a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, dos versos de 1 a 13. Mas antes de lermos o capítulo 25, verso de 1 a 13, eu gostaria de dar uma palavra de esclarecimento. Os irmãos estão vendo aqui a bandeira do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte: nós estamos em campanha nacional de evangelização. E a bandeira do Brasil, para todo brasileiro, representa o símbolo da sua pátria. É tanto que nós temos dentro do nosso hinário cristão um hino que diz: salve Deus a minha pátria, esta pátria do Brasil. E nós estamos nessa campanha. A nossa campanha este ano tem como tema, já pela terceira vez, Jesus, a única esperança. E é por esta razão que a bandeira do Brasil está aqui. Não existe nada ligado à política partidária. Não se trata disso. Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento em que se olha para a bandeira do Brasil, não se entende ou não se quer reconhecer que ela é um dos símbolos da nossa pátria. Por isso que eu estou dizendo isso aqui. Não tem nada a ver com política partidária. Tem a ver com a campanha de missões nacionais. Dito isso, ainda quero acrescentar. No final, nós estaremos apresentando uma palavra do pastor, diretor executivo de Missões Nacionais no Brasil, pastor Fernando Brandão, e apresentando o hino da campanha. Isso no final. Então, abramos nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, e leamos dos versos de 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que o vendem, e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Que o Senhor nosso Deus se digne aplicar esta palavra aos nossos corações. Amado Deus, nosso Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante, Pai Santo. Pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, a iluminação do Teu Espírito Santo. Que Tu estejas, Pai, falando aos nossos corações, à nossa mente, ó Deus. Nos despertando, Senhor, para uma vida de consagração a Ti. Nos preparando todos os dias e estando pronto todos os dias para Te recebermos na Tua vinda.
Obrigado, meu Senhor, por este momento, no nome santo do Senhor Jesus. Em que momento ou em que lugar aconteceu este ensinamento de Jesus? Se voltarmos no capítulo 24, nós vamos ver aí no capítulo 24, no verso 3, que Jesus havia falado anteriormente, no verso 2, falando sobre, dizendo da construção do templo, e dizendo que, em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí então, ou derribada. Então, os discípulos ali, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram os discípulos em particular, e lhe perguntaram, e lhe pediram, diz-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E ele respondeu. Então ele fala sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Filho do Homem, traz também a parábola da figueira e a exortação à vigilância, depois a parábola do bom servo e do mau servo, e agora fala sobre a parábola das 10 virgens. Qual o resumo desta parábola? O resumo desta parábola traz para nós uma advertência acerca do cuidado que precisamos ter como cristãos, como discípulos de Jesus, em relação à vinda. Encontramos aqui 5 virgens, aliás, 10 virgens, 5 nécias e 5 prudentes, que saíram para o encontro do noivo. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. E o que ocorreu? A chegada do noivo demorou, as lâmpadas das nécias se apagaram, elas se afastaram das prudentes para ir à busca do azeite, de adquirirem azeite. Ao retornarem, o noivo havia chegado e havia se recolhido com as 5 virgens prudentes e os convidados, e as insensatas ficaram fora, as insensatas ou nécias. Jesus costumava, nos seus ensinos, usar parábolas, usar figuras, algo tirado do cotidiano. Ou seja, ele aproveitava o agir do povo, a vida comum das pessoas, os elementos que todos conheciam e que praticavam, para trazer ensinamentos sobre o reino dos céus. Então ele usou aqui a descrição de um típico casamento judeu nesta parábola. Esse era um dos métodos utilizados por ele, usar acontecimentos do dia a dia das pessoas comuns para ensinar-lhes sobre o reino de Deus. Então ele estava ali com seus discípulos, no Monte das Oliveiras. Estava com eles no Monte das Oliveiras. E então ele traz para nós a parábola das 10 virgens, né? Estavam sentados no Monte das Oliveiras. Acredito que um final de tarde, o sol estava se escondendo, já estava escurecendo, as sombras da noite, vamos dizer assim, estavam chegando sobre a terra, e do alto daquele monte, ele poderia ver a movimentação. Ele pôde observar que havia uma casa onde haveria uma festa de casamento. E então ele começa a falar sobre aquilo ali. Naquela região, e ainda em outras regiões do Oriente, festas de casamento eram realizadas à noite. E naquela noite, Jesus percebeu que ali se espalhavam lâmpadas, que as pessoas estavam com suas portas abertas, estavam indicando que haveria um cortejo nupcial, que algo dessa natureza estava prestes a acontecer. Então Jesus ali contemplava o grupo que aguardava
a chegada do noivo. Então ele aproveitou aquele momento e contou aos seus discípulos a história das 10 virgens, assim ilustrando pela experiência deles aquilo que eles viviam, o que a igreja viveria nos últimos dias, o que a igreja viveria antes da segunda vinda de Cristo. Então, a parábola começa quando o noivo partiu ao encontro da noiva. Como é que isso acontecia? Pela claridade das tochas que as pessoas usavam, que eles caminhavam, dava para ver que haveria ali um banquete que era oferecido a todos os convidados. As virgens, elas representavam a igreja, representavam uma igreja pura. Em 2 Coríntios 11:2, nós encontramos esse versículo que diz: porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Então a figura aqui que nós encontramos das virgens era a figura da igreja. E o noivo era Jesus Cristo. Porém, do lado de fora, como eu vinha contando a questão de todos os convidados que estavam ali, do lado de fora da casa da noiva, como se encontravam? Se encontravam 10 virgens trajadas de branco, esperavam a chegada do esposo. E para quê? Para acompanharem a noiva até o local, a casa do noivo, para o acontecimento das bodas. Ou seja, ele vinha buscar. E aquelas virgens de branco, elas acompanhavam a noiva. O noivo já vinha acompanhado dos seus colegas, dos seus amigos, também em cortejo. E uma coisa que pode que eu esqueça, depois do casamento, eles ficavam durante um tempo servindo ao noivo e à noiva. Eles providenciavam tudo o que eles precisavam. É tipo assim, era como fosse rei e rainha, príncipe e princesa. Eles eram cuidados muito bem por aquelas virgens e pelos seus colegas durante os primeiros dias do seu casamento, para que não lhes faltasse nada. Então ali estavam elas acompanhando, trajadas de branco, né? E iriam levando a noiva até a casa do noivo, porque o noivo já tinha vindo buscar. Isso acontecia normalmente à noite. Agora, o interessante ali é que era que isso poderia durar 15 dias, desde essa espera. E muitas vezes eles chegavam à noite, porque era interessante para eles que chegasse e encontrasse as pessoas dormindo. Era de surpresa. Ele só não poderia demorar mais do que 15 dias. E tinha que ter alguém de plantão para avisar quando o noivo estava se aproximando. E sempre não faltava alguém que estava com a sua lâmpada aberta, com uma janela aberta, com uma porta aberta, para dar aquele grito: o noivo está chegando, apesar de que ele vinha acompanhado também. Então sempre havia alguém que estava ali pronto para anunciar, para avisar da chegada do noivo. Essa lâmpada era uma tocha numa vara, né, com óleo e pavio. Isso era o que acontecia. Uma vara longa, tendo na extremidade superior um depósito, um vaso com o azeite, contendo um pavio. Então essa era a forma de lâmpada que era utilizada ali. E então o salmista diz, em relação à questão da lâmpada, o salmista diz no Salmo 119, verso 5, né? Bem conhecido: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse é o significado da lâmpada. A lâmpada é a palavra de Deus. A lâmpada é a palavra de Deus. Então isso aí traz para nós um ensino. Nós também somos convidados a participar desse encontro do noivo
com a igreja, que é a noiva. Portanto, nós precisamos também estar preparados. Preparados com o conhecimento e a prática da palavra de Deus. Precisamos usar a lâmpada que é a sua palavra, que é lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho. Em Êxodo 27 e verso 29, nós encontramos algo em relação ao azeite. A lâmpada é a palavra, o azeite é o Espírito Santo. O azeite é o Espírito Santo. Êxodo 27 e 20 diz assim: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva, batido, para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Então, o azeite, para que a lâmpada possa estar acesa continuamente. E já adiantando essa parábola, é uma parábola de advertência para a igreja. É uma parábola de advertência que foi para os seus discípulos acerca de estar preparado para o encontro com Cristo, para a volta de Cristo. Porque sem o azeite, sem o Espírito de Deus, nada vale o conhecimento da palavra. Nada vale o conhecimento intelectual, o compreender, o saber ou decorar todos os textos da palavra. Sem o Espírito de Deus, não vale esse conhecimento, o conhecimento da palavra. Ou seja, a teoria sem a verdade, sem a prática da verdade. A teoria, simplesmente a teoria, se não for acompanhada do Espírito Santo, não pode santificar o coração de ninguém. Então, é o conhecimento da palavra e a presença do Espírito Santo para que você possa ser santificado e praticar assim a palavra, se fortalecer e se santificar em Deus. Mas o que foi que aconteceu ali? Houve uma demora do noivo. Demorou a chegar e as virgens adormeceram. Elas dormiram. Então, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí veio o noivo sair-lhe ao encontro. As moças, as virgens, elas acordaram assustadas. Estavam dormindo, acordaram assustadas naquele momento, se levantaram. O noivo se aproximava, o cortejo estava chegando, havia anunciado. E aí resplandecem as tochas, as lâmpadas, ouve-se a música, porque não era um cortejo calado, não, gente. Era com música, era algo animado, era realmente um clima de festa. Então ouviu-se a música, ouve-se as vozes do esposo e da esposa, que já estava também pronta para receber o noivo. Né? O que ocorreu? As virgens nécias, naquele momento que acordaram, elas ficaram aflitas. Elas correram, elas tentaram acender as suas lâmpadas, mas as lâmpadas já não tinham óleo, não tinham azeite. Elas estavam quase apagadas, E elas recorreram às prudentes: dai-nos do azeite de vocês. O que foi que as prudentes fizeram? Disseram: não. As virgens prudentes, elas, além de estarem com as suas lâmpadas acesas, elas tinham reserva de óleo para aguardar a espera do noivo. As suas lâmpadas estavam acesas. Porém, as virgens, as lâmpadas estavam apagadas e os seus frascos de óleo estavam vazios. Havia usado todo o azeite. E não podiam acender as suas lâmpadas. Então ela diz: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Aí a gente pode pensar:
Mas que virgens essas? Essas 5 prudentes, se tinham azeite, por que não dar do seu azeite para o outro? Aí que está a história. Não é porque elas fossem ruins. Sabe por quê? Lâmpada e azeite, palavra de Deus e Espírito Santo não são elementos que a gente compre, que a gente tome emprestado do outro. O meu crescimento espiritual, o seu crescimento na intimidade com Deus é seu, é individual, é cada um lidando com Deus nessa busca constante, no conhecimento e prática da palavra, colocando a sua vida na dependência de Deus e submetendo-se à direção do Espírito Santo. Não é algo que se faça de forma individual. Por isso, as virgens prudentes não podiam fazer nada por elas. Elas não tinham azeite. E as virgens prudentes disseram: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos outros que o vendem e comprai-os para vós. Enquanto elas foram comprar, o que aconteceu? O cortejo continuou. Chegaram à casa do noivo. E o que acontece? A porta se fechou. As 5 virgens, com as suas lâmpadas acesas, elas entraram na casa do noivo. Com a multidão que estava ali, dos convidados para o banquete. Quando as virgens prudentes chegaram, digamos assim, no terreiro da casa, na frente da casa, a porta havia se fechado. Havia se fechado. E elas bateram a porta. Bateram a porta. E pediram: Senhor, abre-nos a porta. E o que acontece? A porta estava fechada. E ele disse: eu não vos conheço. Meus amados, tem muitas lições para nós acerca disso. É que o nosso relacionamento com Deus, a nossa busca da santidade, ou do avivamento que muitas pessoas falam, não é algo para a gente deixar para amanhã ou para depois. Porque não sabemos nem o dia, nem a hora em que o noivo virá. Não sabemos nem o dia, nem a hora em que Cristo voltará. Por isso que eu tenho dito, a gente tem que estar pronto a cada dia para a volta de Jesus. Temos que esperar a volta de Jesus todos os dias. Por isso eu preciso estar preparado. Eu não posso negligenciar, como fizeram o exemplo aqui das virgens nécias ou imprudentes. E o que ocorre? Não vos conheço. Foram abandonadas naquela noite ao relento, numa rua solitária, nas trevas da noite. Falando por parábola, nas trevas da noite. O que Jesus quis ensinar com esta parábola? O que ele quis ensinar com esta parábola? Ele quis ensinar para nós que existem dois grupos de virgens que representam 2 classes daqueles que professam esperar a volta de Cristo, a volta de Jesus. Todos aqui na parábola são chamados de virgens. Todos chamados de virgem. Agora, existem aqueles que professam uma fé pura, uma fé genuína, uma fé verdadeira, que representam ou que apresentam a lâmpada, que representam a palavra de Deus,
que representa os ensinamentos da Bíblia, não apenas de saber, mas de praticar, em que se tornam Bíblias abertas, palavra de Deus aberto para todos aqueles que querem ver. São exemplos, são testemunho, têm vida. É o crente, é o discípulo praticante da palavra, aquele que vive a palavra, como nos dá a advertência da palavra de Deus. Não sejais apenas ouvintes, mas sede praticantes da palavra, na obediência a Deus, na busca de um relacionamento verdadeiro, genuíno com o Senhor. Lembrando, mais uma vez, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Como já disse, o óleo é o símbolo do Espírito Santo. Símbolo do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, de nada vale o conhecimento da palavra. Nada vale. Ou seja, a teoria da verdade bíblica, não acompanhado do Espírito Santo, não pode operar mudanças, não pode operar transformações na nossa vida, no nosso ser interior, no nosso coração. A segunda vinda de Cristo não tardará. Nós sabemos disso, não tardará. Jesus prometeu, e a sua promessa, ela é verdadeira. Olha, lá no início, ainda na igreja iniciante, na igreja apostólica, já existiam pessoas que achavam que Jesus estava demorando. Né? Mas aquelas pessoas, mesmo assim, não desistiram, continuaram. E tanto isto é verdade, que quando Constantino oficializou a igreja cristã como igreja do Estado, 2/3 do império era de cristãos. Então a vinda de Cristo certamente não tardará. Jesus prometeu, e a sua promessa é verdadeira, é certa. Na parábola, a vinda do noivo ou do esposo à meia-noite, que era isso? A meia-noite é a hora que a gente pode dizer assim, a hora mais escura, né? Assim a vinda do Senhor, ela será no período mais escuro da história do mundo. E se nós abrirmos os nossos olhos, verdadeiramente abrirmos os nossos olhos e fizermos uma análise do que está acontecendo no mundo, nós vamos ver, não vou afirmar, porque como Jesus disse, da hora e do dia ninguém sabe. Mas nós estamos vivendo um momento escuro, um momento de anoitecer na humanidade. Então assim será a vinda do Senhor Jesus. Será no período mais escuro da história do mundo. Se nós apontarmos para o tempo da segunda vinda de Jesus, a Bíblia faz algumas declarações acerca disso. Ela declara que Satanás trabalhará com todo o poder. 1 Tessalonicenses 2, verso 9 e 10 diz assim: E realizará sinais e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Esses são sinais da vinda de Jesus. Momento em que Satanás estará operando de forma muito forte. Observe o tipo de educação
com o nome de cultura e de valores sociais a serem quebrados, a serem destruídos. A destruição da família tradicional e outras coisas que nós, como cristãos, nos nossos valores, não admitimos como sendo bons, porque não são. Ou seja, nós estamos vivendo um momento de destruição, de uma busca de destruir a nossa fé, de erradicar Deus da mente das pessoas através da reeducação das crianças, começando pelas crianças. Vejam as propostas que surgem no dia a dia, de tudo o que está acontecendo. Porque hoje não é uma questão puramente política, não é isso que está acontecendo. Está acontecendo um ataque do maligno em toda a estrutura da sociedade. Ontem eu li um negocinho, um pacotinho do Doritos, lá na casa de Neide. Tem lá uma mensagenzinha que, se você tem um pouquinho de esperteza, de inteligência, você vai entender qual é a proposta que está sendo passada de uma maneira muito suave. Era para mim ter pegado aquela embalagem. Vocês verem o que está acontecendo. Aquilo ali é só uma besteirinha do engano que está sendo pregado, que está sendo anunciado, da tentativa de desestruturação dos valores cristãos. Porque o ataque é contra a sociedade judaico-cristã. É isso que você escuta em todo lugar. Então nós estamos vivendo esse momento escuro no mundo. E não é só a questão do Brasil, não. Então as 10 virgens, elas estavam esperando na noite da história deste mundo perverso e contaminado pelo pecado. A igreja espera Jesus. Todas aquelas virgens, poderia ser, se diziam ser cristãs, todas têm a vocação, todos têm nome de cristão, todos estudam a palavra, todos pensam estar fazendo a vontade de Deus, todos vão no mesmo local, escutam os mesmos sermões, têm as mesmas práticas, fazem tudo que o cristão genuíno faz. Aparentemente, as suas lâmpadas estão acesas. Suas lâmpadas estão acesas. Todas aguardam aparentemente a volta de Jesus a esta terra. 5, porém, estavam desprevenidas, estavam despreparadas. Essas 5 foram surpreendidas. Essas 5 ficaram de fora do recinto do banquete. Mateus 7, 23. Diz assim: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim. Por quê? Porque no dia final, muitos hão de dizer: por que nós estamos do lado de fora? Do lado de fora. Nós que fizemos o que Deus queria, nós que profetizamos o nome de Deus, nós que expulsamos demônios no nome de Deus, fizemos em teu nome, fizemos maravilhas em teu nome. Tudo coisas de fora, superficiais, que parecem serem verdadeiras, mas falta alguma coisa. Falta uma conversão genuína, falta uma transformação interior. Ou, em outras palavras, gente, falta conversão, falta arrependimento, falta entrega de vida, falta intimidade com Deus, relacionamento, conhecimento de Deus como o Pai.
com quem a gente se relaciona, não com aquele que vocês se encontram uma vez por semana, ou deixa para se encontrar com ele só lá no templo. Ou só pensa na sua vinda na hora que está, se é que pensa, passando pelo sofrimento, que nem pensa isso, acredito, que muitas vezes escuta a lamentação. Não é? Nós devemos estar preparados para a volta de Jesus Cristo. Aí o que é que eu devo fazer para não ser surpreendido ou para não ser uma virgem nécia ou imprudente? O segredo da preparação está na entrega da nossa vida diariamente ao Senhor Jesus. Aquilo que é chamado nossa devoção diária de entrega de vida ao Senhor Jesus. Jesus quer de nós uma entrega não apenas de lábios, mas Ele quer de nós uma entrega de coração. Uma entrega de coração. E, aliás, Ele fez essa proposta, que Ele transformaria o coração de pedra no coração de carne, ou seja, num coração transformado, numa verdadeira entrega. É dar o coração, é deixar que o Espírito de Deus dirija a sua vida, é deixar que o Espírito Santo dirija a sua vida, é estudar a palavra de Deus e praticar, é conversar com Deus diariamente, e pedir a Ele a orientação para seguir no seu caminho, para viver o dia a dia. Porque nós buscamos o nosso entendimento, a nossa vontade, o nosso querer, o nosso saber, a nossa ciência, a nossa sapiência. Porque eu sou o tal. E a Bíblia vem e destrói todo esse conceito humano. E diz que o temor do Senhor é o início, é o princípio da sabedoria. Então nós entendemos que a sabedoria é o quê? A sabedoria é aquela busca ao Senhor. Porque, minha gente, se Ele é o Criador do mundo, se Ele é o Senhor de todo o universo, quem é que sabe mais das coisas? É Deus ou sou eu? Hoje a humanidade está querendo mudar, né? Está querendo mudar Deus e criar o Deus de acordo com a sua vontade, o Deus de acordo com o meu querer, o Deus que eu moldei para mim. Espera aí, o que é a criatura para questionar o seu Criador? O que é a pintura ali para questionar o artista? Não é nada. Deus é o Senhor soberano, que você queira ou não queira. Ele voltará, que você queira ou não queira. Você pode estribuchar, pular e fazer o que você quiser, mas como cantor, Deus continua Deus. Né? Deus continua Deus, Ele é Deus. Né? Então, Jesus quer essa verdadeira entrega. Deixar Deus lhe orientar o seu caminho a seguir. É pedir ao Espírito Santo que mantenha acesa a sua lâmpada, e também pedir a Ele que lhe dê reservas de azeite, reservas da graça na sua vida. Para quê? Para não sermos surpreendidos e para podermos vencer os dias maus. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor voltará. Por isso, devemos estar acordados. E eu digo, esperar Jesus todos os dias. Todos os dias. Prepare-se. Jesus breve virá. Que era que a igreja dizia lá? Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Senhor Jesus. Gente, tem gente que está querendo fazer assim. É adiar a volta de Jesus. Espera aí, Jesus, vem agora não. Vem agora não. Tem muita coisa para fazer ainda.
Não, amigo, faça isso não. Faça isso não. Leia a palavra e entenda o que a palavra diz. Vê o que o apóstolo Paulo dizia. Eu sempre ligo o apóstolo Paulo porque eu acho muito interessante o testemunho do apóstolo Paulo. Ele diz assim, ó. Estou chegando ao final, né? Então, a minha vontade que eu tenho é de partir e estar com Cristo. Mas, por outro lado, eu fico dividido, porque eu amo vocês. E porque ele dizia que não há nada que se possa comparar à maravilha, à vida, à superioridade, à qualidade, o esplendor, a nobreza da vida com Cristo, da vida com o nosso Senhor. E não é só depois disso, não. Nós já gozamos disto aqui. É porque não sabemos ler a palavra, não sabemos entender e praticar aquilo que o Senhor manda que nós pratiquemos. Senão a gente já andaria aqui no céu, né? Está acontecendo aí, né? Às vezes, a gente até mal interpretado. Quem diz assim, Isaías, eita criatura do sangue frio, eita criatura sem sentimento, porque o mundo está caindo ao redor e ele está ali tão quietinho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. E hoje a gente estava escutando sobre a paz, né? Sobre a paz. Se citou a questão de Noé, né? E ali, para quem não conhecia, aprendeu que significa segurança, significa descanso, né? E aí um dia a Cristina brincando comigo, quando eu falei sobre isso, ela disse assim, Noé está me chamando. Ou seja, você estava querendo dormir, estava querendo descansar. Eu disse, pois é. Então, descanso, gente, é presença de Deus. A presença de Deus, ela nos faz descansar seguro, ou seja, com confiança. É aquilo. Quando nós somos crianças, nós não nos sentimos seguros nos braços do nosso pai, não é? Bota a gente no braço, está com medo, chorou, vem cá, meu filho. Aí já a gente fica ali, descansa, fica bem calminho, ó, esqueceu a preocupação. Ó, lembrem lá daquela liçãozinha inicial, bem no princípio, que diz assim, que Jesus veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu quero encerrar lembrando uma coisa, que ali existiam duas qualidades de crentes. Os crentes verdadeiros, ou discípulos verdadeiros e genuínos, e tinham aqueles que eram apenas nominais. É momento, nunca é cedo ou tarde. O momento é esse, agora, da gente pedir que o Espírito Santo fale aos nossos corações e assumir um compromisso de ser um verdadeiro discípulo de Jesus. De ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Esse é o momento de a gente fazer isso. Que Deus abençoe cada um de nós. E que sejamos, cada um de nós, e como igreja, virgens prudentes e não virgens loucas. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, eu tenho que falar alguma coisa. Durante esses últimos dias aí, algo tem me inquietado bastante. Eu vou dizer uma coisa, chega a ter tirado minha paz. E na vigília que teve aqui segunda-feira, muitas coisas, uma palavra que estava escrita ali, paixão por almas. E essas coisas têm mexido muito comigo.
Eu cheguei até a compartilhar com alguns irmãos aqui da igreja. E a minha surpresa, eu vi que os irmãos estavam com a minha mesma preocupação. E eu ali na vigília eu pedi oração por algo que tem me inquietado bastante. E depois recebi umas mensagens da minha filha, mandando um print. Estava com meu genro, minha filha e meus netos, que são músicos, não sei a quem puxaram, mas são músicos. E não puxaram só a paterno não, viu? Puxaram também a linha materna também, onde os tios também são músicos, né? Que nem Paulo, que está sentado na bateria, e Bob, que também toca bateria e canta. Não foi só de mim, não. A linhagem deles é uma coisa muito mais profunda. E ela disse o seguinte: Painha, teve um pastor na nossa igreja e eu fiquei envergonhada. Ela depois botou uma frase: a gente está todos os dias na igreja pregando um para o outro, né? E os campos lá fora, alvos para ser colhido, e a gente tem colhido. Eu, Lucivaldo, fiquei envergonhado. E eu estou com uma sede tão grande. A mesma sede quando a gente está com sede de beber água, que você tem que beber aquela água. Assim eu estou me sentindo. E nessa coisa, essa inquietude tem tomado conta de mim. E que eu tenho certeza que, confiando no Senhor, depois de todas as confirmações que eu tive, isso vai ser executado. Em breve os irmãos vão saber. Eu, Lucivaldo, não quero ser mais o crente 3S. Salvo, sentado e satisfeito. De jeito nenhum. Estou falando de mim, né? Eu espero que os irmãos possam orar para o que terá de ser realizado, seja não minha vontade, mas seja a vontade daquele que é o dono de tudo, Jesus Cristo, o justo. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se em meus caminhos escuros tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na missão não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teu aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri. Perdoa-me, Senhor, se os campos brancos eu não vi. Não, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teu aqui seguir. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a te ouvir e com amor servir, e os santos passos teu aqui seguir.
Glória a Deus. Amém. Aleluia. Nós estamos assim chegando ao término do culto desta noite, mas nós vamos apresentar uma palavra do pastor Fernando Brandão sobre missões nacionais, e é interessante, pode desligar.